Paz de Cristo, glória a Deus. Eu quero convidar a jovem Rebeca Dantas, que vai fazer a leitura da lição de número 12. Nós temos a lição hoje que nós vamos estudar, relacionando-se com Deus pela adoração. Então abra a sua revista, para quem porventura não tiver revista, ainda temos algumas ali, na secretaria. E o texto está em 1 Crônicas, capítulo de número 16, versículos 23 a 29. Paz do Senhor. 1 Crônicas 16, 23 a 29, diz assim: Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, a família das nações, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Lição maravilhosa esta. Nós vamos fazer a divisão das salas. E hoje os adolescentes, os jovens têm o prazer de ter a aula sobre adoração com a nossa pastora, na sala dos jovens. E nós aqui na sala vamos ministrar esta aula com a Igreja do Senhor Jesus. Muito bem. Lição de número 12. Relacionando-se com Deus pela adoração. Que lição maravilhosa esta que nós temos aqui diante da nossa presença aqui, neste dia, neste domingo, que nós vamos estudar uma lição que vai falar como nós vamos relacionar com Deus pela adoração. Nós já vimos como relacionar-se com Deus, com Enoque, que ele andou com Deus. Nós estudamos semana passada pela oração, relacionando-se com Deus através da oração, e hoje é pela adoração. E aqui nós temos alguns conceitos importantes. Eu quero que você leia comigo o texto áureo, ou melhor, antes de chegar no texto áureo, deixa eu dar alguns avisos sobre o trabalho da IBD. Nós temos aqui as nossas redes sociais da IBD, então você que ainda não segue as redes sociais da IBD, faça isso, poste fotos, comente, coloque no seu stories, faça lá um movimento na rede social para que você incentive também o trabalho da IBD, que é muito importante. Essas são as redes da igreja e da IBD. Nós temos também o curso, aqui nós estamos fazendo, até dia 15 foi o bacharelado, a inscrição do bacharelado da Faculdade Vitória em Cristo, mas ainda o curso de Teologia Bíblica, que é estudar a Bíblia em um ano, ele ainda está em vigor e você pode se inscrever. Como ele é modular, você pode entrar em qualquer um desses módulos. A partir do momento que você entra, você percorre todo o ciclo, e quando você terminar os 12 meses, você estará com seu curso concluído. Então, você pode começar no módulo 3, por exemplo, porque nós já estamos finalizando o módulo 2. Então, esse curso é bem interessante, porque você vai estudar a Bíblia, e nós já estamos estudando, por exemplo, agora, na próxima semana, vamos estudar o livro de 1 Samuel, que já passamos por praticamente 8 livros da Bíblia, nesse percurso aí de 2 meses. Então, o seu texto áureo, olha o que está no texto áureo da nossa lição. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Como é bom adorar o Senhor, o nosso Deus. E aqui nesse texto, que nós colocamos aqui, adoração ao Senhor é em espírito e em verdade. Aqui o Senhor Jesus dizendo àquela mulher samaritana, algo que lhe chamou muito a atenção, porque essa mulher tinha conceitos errados quanto à adoração. Como deveria adorar? Ela começou a questionar Jesus. Vocês judeus fazem de uma forma, nós samaritanos fazemos de outra. Quem está certo? Ela tinha dúvidas quanto à adoração. E é importante que essa lição venha esclarecer alguns pontos, para que a gente não tenha dúvidas quanto à forma de adorar, porque existe a forma correta e existe a forma errada. Inclusive, no final da lição nós vamos mostrar como o inimigo tenta minar a nossa adoração.
Como que o inimigo tenta fazer você desvirtuar, que você adore até mesmo da forma errada, para que isso não tenha efeito na sua vida. Então, os objetivos da nossa lição, eles são o seguinte: entender que nenhum ser pode comparecer perante Deus sem prestar-lhe adoração. Para comparecer diante de Deus, nós vamos prestar adoração. Está escrito que todo joelho vai se dobrar, todo joelho, um dia vai se dobrar ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse se dobrar é em sinal de adoração. E aqui nós temos aqui, compreender também que somente Deus é digno de adoração. Porque hoje em dia muitas pessoas tentam trazer a glória de Deus para a sua vida, quando na verdade a glória que é de Deus, a outro ou a outrem, Ele não dá. A glória de Deus é só dele, e ponto. Então nós vamos compreender que a adoração deve ser direcionada somente a Deus. E o terceiro objetivo é concluir que a adoração abre caminho para a intimidade com Deus. A oração é um caminho, mas a adoração também é outro caminho, importantíssimo, que a gente não pode negligenciar. E aqui, nessa palavra introdutória, nós temos algumas questões importantes. Nós vamos falar um pouco sobre o que significa a palavra adoração. Nesta palavra introdutória, o que de fato significa, no contexto bíblico, a palavra adoração. Então, primeiro Deus criou o homem para louvor da sua glória. Está na nossa lição aí, na sua palavra introdutória. De acordo com o texto de 1 Coríntios, nós fomos criados para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais, qualquer outra coisa, faça-se tudo como? Para glória de quem? De Deus. Então, tudo que nós vamos fazer tem que ser para a glória de Deus. O outro segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção é que lá desde o Gênesis, Deus chama o homem, Deus o coloca no jardim, dá uma tarefa para ele, administrar o jardim, para cultivar, para fazer todo aquele trabalho. E o interessante é que a palavra que está lá no Éden, que ele deve cultivar, que ele deve lavrar, que ele deve trabalhar, que ele deve cuidar, é a palavra usada também como uma palavra de adoração. Ao fazer o seu trabalho, você também adora a Deus. Quando você cuida das coisas que Deus te deu, você também adora a Deus. Quando você faz o seu trabalho, você também cuida para a glória de Deus. Quando você cuida da sua família, você também adora a Deus. Então, eu quero chamar a sua atenção agora às definições. Primeiro, uma das palavras, porque a palavra adoração, ela aparece várias vezes. E ela tem vários significados. Uma delas é essa palavra que a gente colocou aqui, que é o havá, que é a palavra que significa curvar-se, prostrar-se, colocar-se diante de Deus em sinal de reverência. Essa é uma das definições que nós temos. E ela aparece inúmeras vezes na Bíblia, inclusive em Êxodo 4:31. Então, quando você lê que o povo foi e se prostrou diante do Senhor, essa é uma das atitudes que nós fazemos quando nós oramos, quando nós nos colocamos diante de Deus de joelhos, nós também nos prostramos e adoramos o Senhor nosso Deus. Jesus, durante seu ministério, várias pessoas, elas procuraram Jesus, e diz o texto, que quando elas foram pedir a Jesus, elas o adoraram. Elas se jogaram aos pés do Senhor Jesus. Mulheres se jogaram aos pés do Senhor Jesus com perfumes, com adoração, com sinal de que elas respeitavam e que elas reconheciam quem era Ele. Os leprosos adoraram. Várias pessoas adoraram Jesus durante a sua caminhada. Então, essa atitude de prostrar-se é uma atitude interessante. Como eu disse, tem várias palavras que vão significar adoração. Nós vamos encontrar pelo menos aqui, tem 6 palavras aqui que significam adoração. 3 no hebraico, 3 no grego. E basicamente, as ideias que se trazem aqui quando se fala de adoração, elas vão trazer, por exemplo, adorar-se no sentido de curvar-se. Tem 160 vezes essa ocorrência. Quando você fala adorar como ofertar, eu estou adorando a Deus com os meus bens, com a minha oferta, tem ali pelo menos 144 vezes. Você adorando a Deus com os seus bens, com aquilo que você tem, oferecendo a Deus algo que signifique algo, que represente algo na sua adoração. Você tem também o adorar no sentido de servir, de trabalhar, que é aquele que eu disse lá de Gênesis. Quando você trabalha, quando você exerce sua função, você está fazendo a vontade de Deus, você está adorando a Deus, você está cumprindo esse propósito. E existe também ali a adoração no sentido de dobrar o joelho. Essas 4 vezes que aparece ali, são as vezes que eu citei do Novo Testamento, que é dobrar-se perante o Senhor Jesus, que é textos de Apocalipse,
mas eu trouxe algumas amostras, não dá para mostrar 160, mais 144, mais 138, mais 11, mais 4, então eu tirei algumas amostras desses textos, para a gente meditar aqui de forma sucinta, para a gente ver um pouquinho desse contexto. Então olha só, uma das primeiras que eu quero colocar aqui é Gênesis 24, versículo 26, que diz assim: então se inclinou o homem e adorou o Senhor. Ele se inclinou. Aqui nós estamos falando do contexto de Eliezer, buscando uma noiva para Isaac. Mas olha só, depois que ele dá o relato para Abraão, olha a atitude do Abraão. Quem é Abraão? O pai da fé. Olha o que ele fez. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Então o servo de Abraão também se prostrou perante o Senhor, porque ele orou e Deus respondeu a sua oração. Mais um texto, Êxodo 4:31. E o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Você vai ver muitos textos dizendo que a gente precisa fazer. Agora o salmista, ele faz um convite para mim e para você. Olha como que ele fala. Leia comigo, juntos. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor, que nos criou. Aleluia. O salmista está te chamando, está me chamando. Olha, vamos, venha, se prostre, se ajoelhe, adore ao Senhor. É uma coisa interessante, na vigília o pastor Marco Feliciano falando, né, e eu lembrei também de algumas coisas. Talvez nas gerações mais novas não estão habituadas a dobrar o joelho. A gente tem um hábito de chegar à igreja e fazer o quê? Pelo menos era um hábito nosso, e deveria ser um hábito nosso. A gente não pode perder os bons hábitos. Tem bons hábitos que não se pode perder, que é chegar e dobrar os joelhos. Dobrar os joelhos, agradecer a Deus, o Senhor me trouxe, o Senhor... Irmãos, não custa nada, a gente está dobrando joelhos diante de quem? De Deus, do Senhor. Não é diante de homem algum. Então esses bons hábitos, quando nós temos aqui, quando o texto diz que nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e oramos ao Senhor, a gente já tem na consciência o quê? Eu entro do quarto, fecho a porta e faço o quê? Fico de pé? Fico deitado na cama? Entra no quarto e deita e ora. Você ora deitado se você não pode se ajoelhar. Você ora sentado se você não pode. Obviamente que a posição do corpo não impede que Deus ouça a tua oração. Não. Deus vai te ouvir sentado de pé, dirigindo, caminhando. Mas há uma posição que reconhece-se, que você reconhece que Ele é Deus, Ele é Senhor. Então há um momento, há uma forma que você reconhece Deus como Senhor. Então o salmista faz esse chamado para que a gente lembre-se de prostrar-se perante o Senhor. Amém? Deus vai te ouvir se você não pode se ajoelhar, se você tem problema no joelho. Mas se você tem o seu joelho todo bem estabelecido, glória a Deus por isso, faça isso para a glória de Deus. Ore ao Senhor. Não é um mero costume, sim, é um hábito muito bom. Há um outro texto aqui, que olha só, no Novo Testamento. Alguém vai dizer, mas era só texto do Antigo Testamento. Vamos para o Novo. Mateus capítulo 2, versículo 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ouro, incenso e mirra. Eles adoraram a Deus de várias formas aqui, percebam? Eles adoram a Deus prostrando-se, eles adoram e também entregam as suas ofertas, os seus presentes, ouro, incenso e mirra. Nós vamos ver nessa lição que há várias formas de adorar a Deus. Como eu mostrei para vocês, tem 6 formas ali, naqueles verbos que eu coloquei ali, tanto no grego quanto no hebraico. Você vai ter pelo menos 6 verbos aparecendo na Bíblia sobre a questão da adoração. Alguns deles estão relacionados ao prostrar-se, outros estão relacionados, até mesmo aqui na nossa lição, na lição do professor tem sobre beijar a mão, como um sinal de respeito, como um sinal de consideração. Então, muitas pessoas faziam isso, um sinal de reverência. E aí a gente tem aqui outros textos bíblicos que vão nos mostrar também que, por exemplo, olha o que Satanás queria de Jesus na tentação. Olha o que ele fez com Jesus na tentação. Olha como ele é abusado. O diabo na tentação mostrou todos os reinos do mundo para Jesus
e disse assim para ele, ó, tudo isto te darei, você vai receber, se você fizer o quê? Se prostrado me adorares. Veja como o diabo é abusado, ele virou para Jesus, ele sempre quis adoração, e é isso que a gente vai falar no tópico 1, ele sempre quis ser adorado, o diabo sempre quis o louvor que não é dele, é de Deus, ele sempre quis aquilo que não é dele, e aí ele vira para Jesus na tentação do deserto e falou assim, ó, tudo isso eu te dou, se prostrado você me adorar. Será que o inimigo não vira para você, não vira para nós, não vira para cada um de nós e diz assim, olha, se você me adorar, eu te dou isso, se você fizer isso, eu te dou aquilo. O inimigo com certeza traz muitas propostas, mas nós temos que dizer igual Jesus, vai-te Satanás, porque só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás, glória a Deus, aleluia, e foi isso que Jesus falou, ó. E aí Jesus, interessante, que Jesus falou dois verbos que significam adoração, quando Jesus disse assim, vai-te Satanás, porque só ao Senhor, está escrito, para começar, está escrito aonde? Na palavra de Deus, aqui está escrito como você deve adorar, está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aí quando ele diz adorarás, ele usou o verbo proskeneu, que é o curvar-se, beijar a mão, reverenciar a Deus, ele usou esse primeiro verbo, adorarás, e quando ele falou a palavra servirás, ele usou o verbo latreu, ele usou a palavra latreu, que também é adoração. Esse servir a Deus é servir no sentido de adorar somente a Deus, é de fazer um trabalho, é de prestar-lhe um culto a Deus, porque quando você vem, às vezes a gente está mal acostumado, a gente vem na igreja só para receber, mas lembre-se que você chegou aqui também para oferecer um culto a Deus. O culto é dele, é para ele, é para a glória dele. Você veio trazer louvor, adoração. Você quando oferta, quando você semeia, quando você está aqui glorificando, você glorifica a Deus. Você presta um culto a Deus. Então aqui você veio trazer algo para Deus. Você não veio só receber, você também veio ofertar a Deus. Então olha só o que está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 4. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, amém e aleluia. Você pode repetir para mim, aleluia? A gente vai ver o que significa aleluia daqui a pouco, porque é uma palavra muito interessante. A palavra aleluia, a gente fala glória a Deus, mas aleluia tem algo embarcado nela, que é muito importante você saber. Quando a gente diz aleluia, o que a gente está dizendo? O que está mostrando aqui? Os 24 anciãos, os representantes no céu, representantes do Antigo, do Novo Testamento, seja quem for, você quiser interpretar dessa forma, seres celestiais, eles adoram a Deus, de que jeito? De pezinho, eles se prostram, e eles dizem, para aquele que está sentado no trono, eles viram para ele e dizem assim, amém, assim seja Senhor, aleluia, glória a Deus. Eles no céu fazem isso, e eu na terra não quero fazer? Meu irmão, a gente precisa mudar isso, amém? Se no céu, os seres do céu dobram o joelho perante o Senhor, por que eu, ser humano, não posso fazer? Então a gente precisa fazer. Agora olha o que está em Êxodo 4:23, ele diz assim, digo depois, deixa ir meu filho para que me sirva, mas se recusares deixá-lo ir, eis que matarei o teu primogênito, teu filho e teu primogênito. Aqui é Moisés falando a palavra de Deus a Faraó. Deixa o meu povo ir, para fazer o quê? Para me adorar, para que me sirva. Esse servir aqui é a palavra avodá, é a palavra que significa trabalho, que vai me servir, esse povo vai me adorar. Deixa o meu povo ir, deixa o meu filho ir, Israel é meu filho, eles precisam me adorar. Então o interesse de Deus era que seu povo o adorasse. E essa palavra, agora é esse versículo que você precisa repetir comigo, inteirinho. Vamos lá? 1, 2, 3. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus.
Aplauda o Senhor, pode aplaudir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós vamos servir ao Senhor. E sabe o que é esse servir aqui? É servir, é fazer um trabalho a Deus. É adorar a Deus. Eu e a minha casa. Essa é uma decisão que a gente tem que colocar. Eu não vou adorar a Deus sozinho. Eu vou adorar a Deus com eu e a minha casa. Eu e a minha família. Nós juntos vamos adorar a Deus. Não deixa o inimigo dizer, vai adorar sozinho. Não, não, não. Vamos adorar em família. Vamos adorar ao Senhor. E aí você tem outro texto que está aqui no tabernáculo. Em Números 3, versículo 8. Diz assim o texto: terão cuidado todos os utensílios da tenda da congregação, e cumprindo o seu dever para com os filhos de Israel, no ministrar no tabernáculo. A palavra ministrar aqui é a mesma de servir e de adorar. Quando eles estavam carregando utensílios, quando eles estavam montando e desmontando a tenda, quando eles estavam cuidando das coisas de Deus, eles estavam também adorando a Deus. Havia famílias e famílias de levitas para cuidar de cada detalhe, de cada elemento. Então, quando você faz um trabalho na casa de Deus, você também adora a Deus. Você, quando executa um serviço na casa de Deus, independente de qual seja o seu serviço, você está fazendo para Deus. Faça com essa consciência. Não estou fazendo para fulano, para Beltrano. Estou fazendo para Deus. Por isso você faz o seu melhor. Porque você faz para Deus. Você não faz para os outros. E aí a gente chega no tópico 1 que diz o seguinte: a adoração exalta a grandeza de Deus e revela a nossa pequenez. Aqui é uma foto da cadeia de montanhas do Monte Sinai. Quando você está lá em cima, então quando o pastor diz assim, quando você for a Israel, glória a Deus, quando você for a Israel e chegar na sua viagem, tiver uma passagenzinha pelo Egito, na península do Sinai, e você subir o Monte Sinai, 2.000 e tralalá de altura, e essa é uma experiência interessante, que pela misericórdia de Deus eu só consegui subir 2 vezes, mas graças a Deus na terceira eu não tive coragem, na segunda 2 vezes eu subi. Irmãos, um velhinho de 70 anos subiu tranquilo, e eu, naquela época era bem mais novo, tinha uns 10 anos a menos pelo menos, e eu lá, ai Jesus, e eu vi um senhorzinho de 70 anos subindo tranquilo, sem transpirar. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Eu preciso chegar lá. E eu já querendo desistir. A Geni, não, vamos, o velhinho está indo, vamos junto. E ela, vamos junto. Agarrou eu e falou, vamos subir. Eu falei, Jesus, mas uma velhinha de 70 anos chega e eu não chego. Irmão, mas quando você chega lá em cima e você olha assim, ó, você tem uma visão da grandeza de Deus. O que Deus fez? Lá Deus entregou a lei para Moisés. O homem com 80 anos subiu esse monte. O homem com 80 anos subiu, carregou a lei, foi lá, desceu, trouxe a lei. Irmão, que bênção. Então quando você for a Israel e passar ali, deu uma passagenzinha nessa península, você vai olhar e você vai ver a grandeza de Deus, o nascer do sol. Você vai orar, você vai clamar a Deus lá do alto monte. Você vai falar assim, meu Deus, eu sou ninguém. Quando você olha lá embaixo, você fala, meu Deus, quem sou eu? O pessoal vira formiguinha. Você olha lá embaixo, parece todo mundo formiga, mas você reconhece que quando você adora a Deus, quando você se prostra, Deus é grande e você é pequeno. Ele é Senhor e você é servo. Amém? Então, eu gosto muito da oração de Ezequias, quando ele diz assim, Senhor, ser servido de lembrar-te que eu, teu servo. Então, ele entra na presença de Deus com educação. Ele não entra na presença de Deus, Senhor, eu exijo, eu quero, se o Senhor não fizer, eu rasgo a Bíblia. Irmão, para com isso, hein? Se alguém tiver esse costume aí, se o Senhor não fizer, eu rasgo a Bíblia, eu não sei o quê, eu não venho mais. Menino mimado, não é assim não, Deus trata de outro jeito. Viu? Menino mimado, Deus vai tratar de outra forma. Porque olha só, você não tem que exigir nada, Ele é Deus, você é servo. Se Ele quiser te dar, Ele te dá. Se Ele não quiser te dar, amém. Se Ele der, Ele é Deus. Se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Não tem um hino assim? E é assim mesmo. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Ele continua sendo Deus e ponto, acabou. Ele é Deus. Ele não precisa dar satisfação para mim e para você do que Ele vai fazer. Mas reconheça que você é filho. Então você, como filho, vai pedir, vai esperar e o Pai vai dar. Porque Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. Aleluia. Ele é um bom pai, ele não é um pai ruim não, de forma alguma. Agora, o tópico 1.1 vai falar sobre a contenda que começou no céu por causa da adoração. Olha que coisa interessante, contenda no céu, ou entre os seres angelicais, por causa da adoração. E aí a gente chega e fala assim, mas como assim?
Isaías 14, versículo 12, diz que havia ali um ser angelical. E aí eu pergunto, qual era o nome dele? Porque lá em Isaías 14, 12, a gente costuma dizer em português que o nome dele era Lúcifer. E, na verdade, se você procurar na sua Bíblia, você nunca vai encontrar o nome Lúcifer. Você vai encontrar esse nome aqui, ó. Heilel ben Shahar. Estrela da manhã, filha da alva. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. É esse nome que está lá. Se você buscar em qualquer Bíblia, não tem o nome Lúcifer. Qualquer Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não existe o nome Lúcifer. Ah, mas de onde saiu isso? Eu já te conto. Calma aí. Não seja ansioso. Amém? Agora, olha só o nome dele. Heilel ben Shahar. Sabe o que significa o nome dele? Estrela da manhã, filho da alva? Isso é a tradução em português. O nome dele significa aquele que louva a Deus nas primeiras horas do dia. Era aquele que louvava a Deus todos os dias de manhã. Aquele que louva a Deus nas primeiras horas do dia. Olha agora a palavra aleluia. Haleluia. Aleluia. Aleluia. Olha o que significa aleluia. Ou aleluia. Halel. Olha aqui, ó, em vermelho. E olha aqui em vermelho. Esse é o nome do diabo. Heilel. Aqui é o Halel. É louvai. Halel é louvai. Aquele que louva. Ben, filho, Shahar. Nas primeiras horas do dia. Olha o que acontece aqui. Aleluia. O que está em verde é a abreviação do nome de Deus. Quando você diz aleluia, você está dizendo: louvai a Deus Jeová. Louvai a Yahvé, louvai a Deus, louvai ao único Deus verdadeiro, louvai, não é o diabo, louvai a Deus, o Todo-Poderoso. Ele foi feito para louvar a Deus, ele não foi feito para louvar outro, ele foi feito para louvar a Deus. O inimigo que hoje é o inimigo das nossas almas, ele foi criado para a glória e para louvor de Deus, mas ele quis tomar a glória para si. Por isso que Paulo, aconselhando Timóteo, diz assim: olha, toma cuidado com o neófito, porque para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. A soberba é a condenação do diabo. O diabo queria a glória para ele, queria a adoração para ele, mas ele foi criado para louvar a Deus. E eu e você fomos criados para louvar a Deus. E aí, esse ser queria a glória para ele, não queria louvar a Deus. Então a palavra aleluia, toda vez que você lembrar, louvai ao Senhor, louvai a Yahvé, é a abreviação do nome de Deus. Esse U é o artigo, significa que nós, é um pronome, melhor dizendo, é um pronome. Se o pastor Edson estivesse aqui, já tinha me puxado a orelha. É um pronome, que é o nós, que nós devemos adorar a Deus. Todos nós, quando você fala aleluia, você está dizendo assim: igreja, adore o Senhor. Igreja, louve ao Senhor. Igreja, glorifique ao Senhor. É um convite à adoração, é um convite ao louvor, é um convite a magnificar a quem é o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aí, de onde surgiu a palavra Lúcifer então? Para você que estava ansioso. Surgiu da Vulgata Latina. A Bíblia Vulgata Latina, uma versão, quando fizeram a tradução do hebraico para o latim, quando Jerônimo criou essa versão em latim, a Igreja Católica usa ela, eles colocaram essa frase aqui, ó: Cômodo te diste de Caelo, Lúcifer, filha Aurore. Colocou esse texto aqui. E Lúcifer aqui não é um nome próprio. Veja que ele está em minúsculo. Lúcifer aqui é um nome, é só uma designação, e não um nome próprio. Foi daí que surgiu a palavra Lúcifer, foi daí que surgiu o nome Lúcifer, foi daí que surgiu, por que dizem Lúcifer? Mas nenhuma Bíblia em português tem isso, e nem em hebraico. Em hebraico diz Heilel ben Shahar, é aquele que louva a Deus na primeira hora do dia. Então no final do dia, somente na Vulgata Latina tem esse nome. Então a tradição atribuiu o nome de Lúcifer, por isso a gente usa isso, porque a gente recebe por tradição e vai dizendo: temos que chamar ele de alguma coisa, então, chama de Lúcifer. Agora, deixa eu também chamar a atenção para você a um ponto. A Bíblia não está interessada no nome do diabo, certo? Ela fala quem é Jesus, quem é Jeová, quem é o Deus Todo-Poderoso. Ela está preocupada em quem é o Senhor. Ela não está preocupada em quem é o diabo. A palavra Satanás não é nome próprio. A palavra Satanás é um título, que significa adversário. A palavra diabo também não é um nome, é um adjetivo, para dizer que ele é caluniador.
Então, aí você vai procurar na Bíblia, qual é o nome? Não tem nome, a Bíblia não está preocupada em falar nome de diabo. Então, se você se converteu e veio para a igreja, lá fora ele pode ter nome de tranca-rua, não sei o quê, que nome você quiser chamar ele lá fora. Mas aqui dentro, a Bíblia não quer dar moral para o diabo não, a Bíblia fala é do Senhor. O importante para nós é Jesus, o seu Deus é maior, o seu Deus é mais importante, o seu Deus é maior. Não precisa se preocupar com o nome do diabo, irmão, se preocupe com Deus, sirva Jesus. Um dia eu fui num culto, um irmão dando testemunho, ele falou 45 minutos do diabo e 5 minutos de Jesus. Irmão, eu vim aqui para ouvir sobre Jesus, o nosso Salvador, amém? Glória a Deus. Então, cuidado, dá ênfase demais para o diabo e esquece de Jesus, que é o mais importante, porque é o nome dele que se dobra todo o joelho, é o nome de Jesus, o nosso Salvador, é o nome dele que todo mundo vai ser salvo, é o nome dele que nós vamos encontrá-lo, glória a Deus por isso, aleluia. Então não se preocupe com o diabo, vamos se preocupar com o Senhor, glória a Deus por isso. Olha aqui, aí acontece o seguinte, aí saíram dizendo por aí, que o diabo era regente no céu, isso é de outra igreja aí, tá? Não é nossa não, uma outra igreja falou que o diabo era regente do coro celestial, também não está escrito na Bíblia. Então olha só, de onde saiu essa história, do diabo regente do céu? Saiu de outra igreja, mas olha só, está escrito aqui, ó, estavas no Éden, Ezequiel 28, jardim de Deus, toda pedra preciosa, era a tua cobertura, sardônico, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fosse criado, foram preparados. Por causa dessa expressão aqui, ó, tambores e pífaros. Instrumento de sopro e de percussão. Então, por causa desta expressão, surgiu a ideia de que ele fosse um regente no céu. Mas não tem nenhum outro texto dizendo isso. É apenas uma ideia. Em cima disso, conjecturou-se que ele era. O que é conjectura? É um pensamento. Então você não tem base bíblica suficiente, entenda o que eu estou dizendo. Você não tem base bíblica suficiente para afirmar que ele era regente. O fato é que ele não quer que você adore a Deus, certo? Ele não gosta do louvor, ele não gosta da adoração, porque ele queria adoração para quem? Para ele. Ele não quer que você adore a Deus. Então isso é fato. Ele vai lutar contra a adoração, contra o louvor a Deus, ele vai lutar. Agora, eu não tenho base bíblica para dizer que ele era regente. O fato é que ele foi criado para louvor e glória de Deus. Amém? Então, o ponto é que houve contenda, mas também houve contenda na terra. E como é que foi essa contenda na terra? 2 irmãos, na hora de fazer a oferta, na hora de adorar a Deus, um pega do fruto da terra, outro pega dos animais, pega as primícias. E aí eles vão lá adorar a Deus. E aí o que acontece é que Deus aceita a oferta de Abel, e rejeita a oferta de Caim. Glória a Deus. Ele rejeita a oferta de Caim. Agora você vai olhar e alguém vai dizer assim, Deus aceitou o de Abel, porque Abel era as primícias e era um animal, tinha que ser animal, não podia ser fruta. Olha só, se ele tivesse feito o melhor dele, Deus disse assim, ô Caim, se bem fizeras, não haveria aceitação para ti? Então Deus está falando assim, se você tivesse feito direito, se você tivesse feito da forma correta, se você tivesse feito de fato o seu melhor, não haveria aceitação para ti? Então essa questão se pode ser animal ou não animal, é uma discussão teológica, mas a verdade é o que está escrito. O que está escrito? Se você tivesse feito bem, se você tivesse feito melhor, se você tivesse feito o que era para ser feito, não teria sido aceito. Todavia agora o pecado jaz à porta, você tem uma escolha, Caim. Deus está falando, aí Deus aceita um e rejeita do outro. Então quer dizer que Deus pode aceitar ou rejeitar a adoração? Quer dizer que sim. Lá no livro de Amós, Deus está dizendo assim, ó, eu não aceito essas festas que vocês estão fazendo, eu não aceito, ó, afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, afasta de mim esses cantos que vocês estão fazendo aí, ó, não estou recebendo nada, esse povo me honra de lábios, mas o coração está longe. Então existe a forma correta de adorar a Deus. Deus aceita e Deus rejeita, Deus aceita e Deus rejeita. Então, aqui ele está falando que houve contenda na terra, porque aí o irmão ficou com ciúme, com inveja, e foi e matou o outro. Aí o Caim matou Abel. Houve uma discussão quanto à adoração. Então a gente precisa adorar a Deus como de fato ele precisa ser adorado. O tópico 1.3 fala sobre outro ponto, que agora tentaram adorar homens. Quando lá em Atos 14, o apóstolo Paulo, e junto com Barnabé, eles estão na obra missionária, na cidade de Listra e Derbe. Eles chegam na cidade de Listra, na cidade de Derbe, e eles
oram e Deus cura um paralítico, um coxo. E aí a hora que o povo da cidade vê aquele paralítico curado, eles começam assim: mas espera aí, os deuses desceram até nós. Tem dois. Vamos dar um nome para eles. Um é Júpiter e o outro é Mercúrio. Mas esses são os nomes romanos, porque esses deuses também eram os deuses gregos conhecidos. O Júpiter, ele também era conhecido como Zeus entre os gregos, a cultura grega. E o Mercúrio era conhecido como Hermes, o deus que falava. Como era Paulo quem falava muito e Barnabé ficava na retaguarda, então o Barnabé ganhou o nome de Zeus ou de Júpiter, enquanto que o Paulo ganhou o nome de Hermes ou de Mercúrio. Por quê? Da onde vem a palavra hermenêutica? A palavra que você interpreta a palavra de Deus, vem daqui, de Hermes. Então, o que acontece aqui é o seguinte: Paulo é chamado de Deus. O povo trouxe lá, o sacerdote trouxe os animais para sacrificar a eles. A hora que foram tentar sacrificar, Paulo, para tudo. Eu sou homem, nós somos homens, vocês não podem adorar a gente, vocês têm que adorar a Deus. Vocês precisam adorar a Deus. Então toda vez que alguém tentar chegar em você, tentar te desvirtuar você do propósito, você vai dizer assim para ele: eu não mereço não, quem merece é o Senhor, toda a glória é a Deus, toda a honra é a Deus. Porque a gente fica besta quando começa a receber muito elogio. Tem que tomar cuidado para não ficar besta. O que significa isso? Inchar, ficar orgulhoso, ficar achando que é o cara. Tem que parar com isso. A gente tem que dar a glória a Deus. Somos todos instrumentos e reconhecemos que Deus é Deus e nós somos pequenininhos, somos vaso de barro. E vaso de barro, o pastor também falou aqui na vigília, você precisa colocar algo dentro para ele ficar completo. Para ele ficar perfeito, precisa de algo dentro. E sabe o que precisa ter na sua vida e na minha vida para você ficar completo? O vaso é de barro, mas nós precisamos do Espírito Santo, desse tesouro glorioso dentro do nosso vaso para fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. Então Paulo também tentaram eles para adoração humana. E aí tem o tópico 1.4 que fala sobre outra tentação, que é a tentação da adoração dos anjos. Não, então não dá para adorar, então vamos adorar os anjos. Aí lá na igreja de Colossos surgiu uma doutrina dos gnósticos, o gnosticismo, que era uma seita, e eles começaram a instituir uma adoração a anjos. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque olha só, ele diz assim: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto de anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde inchado na sua compreensão carnal. Ele está falando assim, tem gente que tenta dominar com pretexto de humildade. Parece que a palavra é boa, parece que tem fundamento, mas tem pretexto. É só um pretexto, porque na verdade não é humilde. E tentando levar as pessoas à adoração a anjos. E nós temos que tomar cuidado com isso. Porque às vezes a gente fala assim: estou vendo um anjo ali na porta. A igreja, aleluia, glória a Deus. Aí eu falo: Deus está aqui. Não acontece nada. Irmão, tem hora que isso acontece em algumas igrejas por aí. Você falar que você viu um anjo, meu Deus, os irmãos saem voando pelo corredor. Se você falar que Deus está aqui, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. O Senhor está aqui, amém? Aleluia. Não valoriza demais o anjo não, irmão. O anjo é só espírito ministrador que vem servir-nos, aqueles que hão de herdar a salvação. Eles estão ao nosso serviço. Deus os manda para nos servir, para trabalhar em nosso favor. Então é isso que está escrito na Bíblia. Os anjos são espíritos ministradores que vêm para fazer um trabalho que Deus mandou. Então não dê tanta moral para anjo não. Tem que adorar o Senhor. E lá João tentou adorar o anjo falou: opa, para tudo, sou conservo teu e dos teus irmãos. De forma alguma, sem adoração. E a gente chega no tópico 2. E o tópico 2 vai falar sobre um personagem que é sem comentário. Davi. Falando em adoração, o homem que escreveu 73 salmos, que estão registrados na Bíblia, fora aqueles que não estão registrados. Um homem que para adoração não tinha comparação. Então agora a gente vai começar a entender sobre como é adorar a Deus. Veja só, eu quero chamar sua atenção porque Davi não louvava só no palácio, ele louvava no campo. Ele louvava a Deus quando ele estava sozinho. Ele louvava a Deus na presença do rei Saul.
Mas ele louvava a Deus quando ele virou rei também. Ele continuava louvando a Deus. Quem é Deus? O Deus Todo-Poderoso. Desde que você é pequenininho, você adora a Deus. Você vai crescendo, você continua adorando a Deus. Não mudou nada. Você cresceu ministerialmente, você continua adorando a Deus. Não importa a fase da sua vida, criança, jovem, adolescente, adulto, você, velho, adore ao Senhor. Adore ao Senhor em todas as fases da sua vida. Davi adorava a Deus em todas as fases da sua vida. Eu quero chamar a sua atenção que aqui fala sobre os autores dos Salmos. Tem vários autores, mas de longe vocês verão que Davi ultrapassa todos eles na questão da adoração, na questão da composição e do reconhecimento quem é Deus, quem é o Senhor. Agora, eu não sei se você lembra de um detalhe, de que tribo que Davi era? Da tribo de Judá. Quem é que podia adorar a Deus no templo? A tribo de Levi. Davi não podia adorar a Deus na igreja. Davi não podia trazer a harpa para a igreja e louvar junto com os outros levitas. Ele não é levita, ele é adorador, ele não é levita. Ele é da tribo de Judá, mas ele adorava a Deus em casa, ele adorava a Deus no palácio, ele adorava a Deus no campo, ele adorava a Deus onde ele estava. Ele não pode adorar aqui, ele não pode cantar com o microfone aqui em cima, mas ele está adorando a Deus em casa. Não importa onde você estiver, você adora a Deus onde você estiver. Não importa se você é da família, se você sabe, se você não sabe, adore a Deus aonde você estiver. Entenda isso. Tem gente querendo só o microfone aqui em cima, mas você pode continuar adorando a Deus onde você estiver. Davi não podia, ele não podia adorar a Deus no templo, mas ele fez de tudo o que ele podia para que o louvor fosse o melhor para Deus. Ele construiu instrumentos, ele organizou os músicos em 24 turnos, ele organizou em 3 líderes, Asaf, Emã e Jedutum. Ele colocou um para cuidar da percussão, outro para cuidar dos instrumentos de sopro e outro para cuidar dos instrumentos de corda. Ele organizou toda a questão de adoração no templo para que quando Salomão assumisse, o louvor fosse feito a Deus da melhor forma possível. Então veja, faça o que você puder, o que estiver ao seu alcance para adorar a Deus. Não importa se é com microfone ou sem microfone, continue adorando a Deus. Então Davi era da tribo de Judá. E só dá uma espiada, o que ele fez? Só dá uma espiada, não é para decorar não, irmão. Não vou fazer chamada oral depois. 73 foi Davi. 12 foi o Asaf, que o pastor Marco Feliciano pregou. 12, já está no lucro. O segundo homem que recebeu a graça, a unção de Deus, está em segundo nível, olha, 12. E aí você vem, 11, 2, e você vai vendo, tem 49 que nós não sabemos quem são. Mas o fato é, de longe, Davi compôs a maior parte dos salmos que nós conhecemos. Então, olha só, mais um detalhe. Você vai pensar assim, mas os salmos são diversificados. Os seus temas, não é um tema só. Você não tem só salmo de louvor, você tem salmo de instrução, você tem salmo de louvor e adoração, você tem de ação de graças, devocionais, messiânicos, históricos e imprecatórios. Tem vários tipos e classificações de música. Da mesma forma, a gente pensa, e aí eu quero chamar a sua atenção daqui a pouquinho, porque a gente às vezes quer confundir as coisas dizendo assim, louvor é tudo igual, qualquer música evangélica é louvor. Não é. Então já aguarda isso aí, que daqui a pouco eu vou evoluir isso. Toda música evangélica é louvor a Deus? Não é. Tem música que não louva a Deus em hipótese alguma. E aí a gente já vai evoluir isso daqui. Então Deus aceita algumas e rejeita outras. Porque eu vou explicar por quê. Porque tem as que são louvor e as que não são. E a gente chega no tópico 3. Para saber o quê? Porque aqui vamos evoluir um pouquinho mais. O que inclui a adoração a Deus? O que tem na adoração? Primeiro, tem louvor. Tópico 3.1.1. Você tem na sua revista que você tem louvor. Ela inclui louvor. Ela inclui meditação. Eu vou passar rapidamente, depois a gente evolui cada uma delas. Você meditar nas coisas de Deus. E aqui, aproveitando que o pastor Renato falou na semana passada, o meditar nosso não tem nada a ver com o meditar do pessoal lá de fora. O pessoal de outras seitas por aí é esvaziar a mente. O nosso meditar não é esvaziar a mente, é encher a mente das coisas de Deus. Não é ficar assim, sem fazer nada, no meio do nada, escutando flautinha pan. Não é isso não, irmão. O seu meditar é encher-se nas coisas de Deus. Você medita nas palavras de Deus de dia e de noite.
É assim que você prospera. É encher a tua cabeça com as coisas de Deus, não é esvaziar não. Para deixar a sua cabeça vazia, você tem que se encher de Deus. Enchei-vos do Espírito. Então olha só, aí a gente chega aqui, que a gente tem esse aspecto aqui do temor a Deus. Precisa temer a Deus, precisa ter santificação, precisa ter comunhão e precisa ter oferta. Tudo isso compõe a adoração. Vamos evoluir um pouquinho cada um desses tópicos, que são importantíssimos para a nossa adoração. Isso tudo está no seu tópico 3 da sua revista. Então olha só, primeiro ponto é, o que significa de fato louvar? Então inclui louvor. O que significa louvar? Louvar é proclamar a natureza e o caráter de Deus. O que significa dizer isso? Quando eu estou louvando, a natureza de Deus é divina, Ele não é humano. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Ele, não faria? Então, quando Deus fala, Ele é Deus, Ele não é homem. Então, primeiro, a natureza dele é divina, Ele está num patamar totalmente elevado e diferente do nosso. Então, a natureza de Deus, quando eu for falar, quando eu for louvar, eu vou dizer quem Deus é. E aí eu digo também o caráter de Deus. Deus é santo, Deus é amor, Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é Pai. E aí eu vou dizendo quem Deus é. Então, quando eu estou louvando, eu digo quem Deus é. Então, aí a pessoa pega e confunde o seguinte, louvor é isso, é proclamar a natureza e o caráter de Deus, dizer quem Deus é. Se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele é Deus, porque Ele é Deus. Ele continua sendo bondoso, se Ele atendeu o meu pedido ou não. Ele continua sendo misericordioso, Ele continua sendo Deus. Agora, o que não é exatamente? Não é só agradecer, não significa louvor, significa ações de graças. E aí a gente vai explicar isso. Quando eu canto o hino, graças dou por esta vida, eu estou dizendo o quê? Eu estou agradecendo. Gratidão, eu estou sendo grato, um coração grato, agradecendo a Deus. Isso não é louvor, porque eu recebi uma coisa de Deus, porque eu recebi, eu estou agradecendo. Não é mais que minha obrigação. Vou traduzir para você. Do ponto de vista de louvor, não é louvor, é gratidão. Então você tem músicas e hinos e músicas evangélicas de gratidão que precisam existir. Entenda o que eu estou falando, eu não estou criticando a gratidão, tem que agradecer. Mas isso não é louvor. Também não é só cantar, não é cantar música religiosa. Estou cantando para Deus, estou louvando a Deus. Não, calma aí. Depende da música, depende do que você está fazendo. Não é só erguer a mão. Eu posso erguer a mão por diversas razões. Então não é só fechar os olhos, não é só bater palma. Então o que é? Louvar a Deus? Deus é o alvo. Então olha só, tem hino que a gente fala que é vertical. Ou melhor, louvor vertical. Vertical é o quê? É para Deus. Tu és santo, poderoso. Eu estou falando quem é, Deus é, Ele é santo. Vários hinos de louvor e adoração que a gente cantou aqui hoje, que está direcionando a Deus. Tu és soberano sobre a terra, Ele é soberano, tu és, o Senhor faz, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é amor, glória a Deus. O louvor vai para cima, é para Ele, direto para Ele, vertical. Agora, tem música evangélica que é horizontal. Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém tão importante para Deus, nada de ficar sofrendo angústia e dor. Estamos aqui, no nível horizontal, é importante, a gente tem que reforçar a comunhão dos irmãos, está aqui inclusive, que a adoração também envolve comunhão, então eu preciso reforçar a comunhão. Você é precioso, como é precioso, irmão, estar bem junto a ti, juntos lado a lado e tal, e somos irmãos, e glória, vamos tudo para o céu, e amém, glória a Deus, e aleluia. Mas é horizontal, está no nosso plano. Mas quando é louvor, ele é vertical, ele vai para Deus. Então há diferença. Então a gente tem que saber quando a gente está falando. Então olha só o que o salmista diz assim, todo o nosso espírito, alma e corpo precisa glorificar quem? A Deus. Ele diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você louva a Deus só com a boca? Não. O pastor Marco também falou, é com o corpo, é com tudo. É com a alma, é com o corpo, é com a voz. Irmãos, é interessante. Você sabia que na tua língua tem mais ou menos 9 músculos? Só na língua. Só na face, em torno de 95. Quando você vai louvar, quando você vai usar diafragma. Para louvar, você usa diafragma.
Você usa outros músculos que talvez você não sabe nem que exista. Quando você louva, você tem muitos músculos louvando a Deus. Então, tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo é seu corpo, é sua alma, é seu espírito. Tudo louva a Deus. E aí, eu chamo a sua atenção porque eu quero fazer uma analogia entre melodia, harmonia e ritmo. Ou seja, os pilares básicos da música. Você tem músicas que te levam, tem uma harmonia excelente, que está relacionada com o teu espírito. Ela te leva a Deus. Seu espírito a conectar-se com Deus. Você tem melodias, a melodia ela está mais relacionada com a sua alma, com as suas emoções. Melodias que te fazem chorar. Você tem músicas que só tem ritmo. E aí só mexe com o teu corpo. Então a diferença entre, quando você usa esses elementos, toda música deveria ter melodia, harmonia e ritmo. Deveria ter, deveria ser, deveria estar equilibrados para louvor e glória de Deus. Mas deixa eu fazer aqui uma crítica construtiva para você. Eu vou citar alguns exemplos. Tem uma música, um hino, que ele fala sobre Abraão. E ele tem uma melodia muito linda. Você ouve e você chora. Tem músicas do mundo aí que são melodiosas. A forma como ela foi construída, você ouvindo, ela te leva, te mexe com as suas emoções. E quando mexe com as suas emoções, te levam a chorar, te manipulam a chorar. Então veja que você pode usar músicas para manipular os sentimentos. Então você pode fazer a pessoa chorar com músicas assim. Então eu esqueci o nome do cantor. Alceu Pires. Alceu Pires. Ele tem uma música do Abraão subindo para o monte, que você ouve a música, você fica pensando na história, Abraão subindo, Isaac, papai, a lenha está aqui, o fogo, o cutelo, aí ele tem um backing vocal no fundo, irmãos, você ouve aquilo, você fala, Jesus, depois você põe no YouTube, lá você pesquisa, você começa a ouvir, você fala, Senhor, estou chorando aqui, que nem uma criança, porque você começa a ouvir o hino e pensar na história bíblica, e o pai, e o filho, e subindo no monte, e tal, e aí você fica assim, meu Senhor, e agora? Você ouve aquilo, aquilo mexe com você, com os seus sentimentos, com as suas emoções, e você chora. Então por quê? Porque ela tem melodia, ela tem harmonia, tem ritmo, mas a melodia ressalta sobre todos os outros elementos. Você tem uma outra música, de um outro cantor, que ele canta, a Deus seja a glória. Seja a glória, a Deus, Vitorino Silva, seja a glória, a Deus seja a glória, e ele vai cantando, amém? Ela tem uma orquestra, um negócio lindo, um negócio que te leva para o céu, você fica imaginando a harmonia do céu, por quê? Tem uma harmonia excelente, um instrumental impecável, mas aí você tem aqui, ó, algumas que a gente usa, em algumas igrejas, a gente usa essas músicas aqui, ó, que tem o ritmo. E aí deixa eu só fazer uma crítica construtiva agora. Como é diferente este lugar, trum, tu, 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 tu. Varão de guerra que está, não aconteceu nada, ele percorre por todos os lados, e trum, tum, 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 e nada. Por dentro e por fora ele está olhando, e o povo está tudo em silêncio. Olha os seus pés, olha suas mãos. Tudo calminho até agora. Tem sinais de cravos, meus irmãos. É diferente, é este lugar. Irmão, depois que começa o varão de guerra, aleluia, tampa da chaleira sobe, e sai correndo, e vira, e pá. Irmão, essa hora, eu te pergunto, no começo do hino, Deus não estava? No começo, como é diferente esse lugar, tá, o varão de guerra está aqui, amém, tal. Até aí estava tudo bem. Por que só quando entra o forró, entra o ritmo acentuado, pum, 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 porque aquilo dá vontade de pular, de correr, porque o ritmo te ajuda nisso. Agora deixa eu te dizer, quando Deus quer operar, não importa se é a Deus seja a glória, não importa se é a melodia que te faz chorar,
Se Deus quer operar, Ele usa qualquer tipo de melodia, de música para te fazer glorificar a Ele. Não precisa só o hino de fogo, corinho de fogo, não sei o que de fogo, forró de fogo, sei lá o que de fogo, irmão. Não precisa disso para fazer o povo glorificar a Deus. Então entenda o que eu estou querendo dizer. Ritmo mexe com o corpo. Melodia com a alma. Harmonia com o seu espírito. Então precisa estar equilibrado. Entenda isso. E use da forma correta cada coisa. Amém? Olha só, Salmo 19, versículo 14. Sejam agradáveis as tuas palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor. Rocha minha e libertador meu. Aleluia. Ele está falando assim, oh meu Senhor, glória a Deus por isso. Ele fala assim, a minha meditação do meu coração. Medito dia e noite. Busca o Senhor. Olha o que Deus disse para Josué. Você quer vencer a batalha? Você quer ser fiel? Você quer ser como foi Moisés? Olha, não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite, para que você possa fazer conforme tudo quanto está escrito nesse livro. Faça como está aqui e você vai prosperar. Seu caminho vai ser uma bênção. Então Josué, medita dia e noite. Então não esvazie sua mente, encha sua mente das coisas de Deus. É isso que está escrito aqui. Aí o que acontece? Eclesiastes 5, versículo 1, quando a gente fala do temor a Deus. Então na adoração tem temor. Então a gente já viu que tem louvor a Deus vertical, que é para Deus. Na adoração a Deus, ela tem também a nossa meditação. E agora ela tem também a nossa reverência, o nosso temor. Então ele diz assim, ó, eu coloquei nas nossas Bíblias, ao meio da revista corrigida, ele diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Aqui, na versão NVI, ela diz assim, quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que estão agindo mal. Então, mais uma referência à vigília. Você que não veio, perdeu. Então, precisava ter vindo. Olha só, o pastor também falou sobre a reverência. Aqui é a casa de Deus. Guarda o teu pé, seja reverente. Considere, nós não estamos na nossa casa, nós estamos na casa de Deus. Então a casa de Deus, você age com reverência. É para Deus, para a glória de Deus. Amém? Então a gente precisa saber como agir na casa de Deus. A rainha de Sabá, quando chegou e observou o templo de Salomão, ela falou assim, olha, realmente, a sabedoria, a reverência, ela ficou observando. Ela falou assim, o que vocês fazem é algo assim impressionante, a reverência. E aí a gente chega no outro elemento, quarto elemento, que é a santificação. A adoração também tem santificação. Então olha só, quem é santo, seja santificado ainda. Aí o outro versículo, bem-aventurados aqueles que, repitam comigo o que está em azul, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Sabe o que vai acontecer com eles? Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Olha só, a santificação, somos santificados como aceitamos a Cristo aqui. Somos santificados, somos justificados, mas a santificação é um processo contínuo. O que significa dizer? Ela vai até que Jesus venha. Ela está no presente. Então quem é santo, seja santo ainda, seja santificado ainda. E aqui diz assim, bem-aventurados aqueles que lavam. Não está escrito, bem-aventurados aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Não é lavaram no passado, é aqueles que lavam hoje. Você continua se purificando e se lavando no sangue de Cristo todos os dias. Você continua pedindo perdão, você continua se arrependendo dos seus pecados, você continua ainda se purificando para Deus, se santificando. Então a adoração inclui também a santificação. Quando Deus falou com Josué, ele disse assim, você quer ver maravilha de Deus? Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Quer ver a glória de Deus? Santifica. Então aqui tem, quem é santo, santifique-se mais ainda. E aí tem a questão que a adoração também tem oferta. E quando Paulo diz da oferta, ele fala assim, ó, ele recebeu uma oferta. Aqui nem foi direto para a igreja, foi para ele, pessoal. Olha a oferta que ele recebeu. Recebi tudo. E o que tenho é mais suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, eles são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. A oferta que ele recebeu, ele falou assim, muito obrigado meus irmãos,
E isso aqui é como para Deus um sacrifício de cheiro suave que sobe, uma oferta. Ele recebeu foi dinheiro. Ele recebeu uma oferta e estava precisando. E aquela oferta que ele recebeu da igreja, que o lembrou, que reconheceu o trabalho dele, mandou um irmão que quase morreu na viagem para Roma, para levar uma oferta. O irmão chegou lá quase morto, mas chegou e levou a oferta e glorificou a Deus por isso. E entregou a oferta. E quando ele entregou a oferta, a glória de Deus foi manifestada lá. Ele falou assim, ó, como um cheiro suave. E aí eu quero trazer para você, para finalizar, isso aqui, ó, 4 elementos que o inimigo tenta, propostas do inimigo para impedir a sua adoração. Aqui está com base no texto de Êxodo, dos capítulos 4 até o capítulo quase 12, 13 ali. Deixa eu falar para você rapidamente. O inimigo, primeiro, o faraó, quando Moisés falou assim, deixa o meu povo ir para que me adore, para que adore o Senhor no deserto. O faraó falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, não, adora aqui mesmo, a primeira proposta, não saia do Egito, adore aqui mesmo, continue no mundo, o Egito é símbolo do mundo, continue fazendo o que você fazia, continue pecando como você pecava, continue por aqui, não vá lá não, fica aqui, não vai, não saia, não se santifique, fique aqui mesmo, não vá embora, continue no Egito, continue no mundo. Essa é a primeira proposta. A segunda proposta do inimigo foi o seguinte, ele disse assim, ó, adore por perto, agora eu deixo vocês ir, mas vão aqui por perto, sabe, não vão muito longe não corte os laços, mantenha os laços comigo, com o mundo, com o Egito, vamos ser amiguinhos. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então não adianta ter amizade do mundo, com o pecado, com as coisas, não, você não pode ser amigo do mundo, então não dá para ficar pertinho. Moisés falou, não podemos. Aí a terceira proposta do inimigo foi a seguinte, olha, adore sozinho, faz assim, vai só os homens, deixa as mulheres, as crianças, deixa todo mundo aqui, vai vocês homens adorar, e deixa a sua família aqui. O que a gente vai falar? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa história de vem para a igreja sozinho, adora a Deus sozinho, não, declare aí, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você não vai adorar sozinho, você vai adorar a Deus com a sua família, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Você não vai adorar a Deus sozinho, então não ceda ao inimigo, eu vou deixar meu filho dormindo, eu vou para a escola dominical, mas eu vou deixar meu filho dormindo em casa. Não faça isso, pai, não faça isso, mãe, venha você e traga sua família para a casa de Deus. Sabe por que eu estou aqui hoje? Não dá tempo de eu contar o testemunho, mas eu vou resumir. Minha mãe, ela aceitou Jesus, e ela aceitou Jesus e eu já tinha 11 anos de idade. Ela falou assim, meu filho, eu quero que você vá. Eu não queria ir, meu pai tinha um bar. Não, você vai. E ela começou a me levar arrastado para a igreja. Eu não queria ir, chegava chorando, ficava com raiva, sentava no culto e dormia o culto inteiro. Eu vinha arrastado para a igreja, arrastado. Minha mãe trazia eu arrastado, chorando, brigando, mas eu vinha arrastado. Um dia eu estou no culto, Deus usa alguém, Deus fala comigo, e o Espírito Santo faz eu aceitar Jesus num culto de doutrina, que não tinha apelo. Aceitei Jesus num culto de doutrina, fui lá, aceitei Jesus, Jesus me batizou com o Espírito Santo com 12 anos de idade, e eu estou aqui para a glória de Deus. Você pai e você mãe, insista, lute na tua casa. Mas ele tem 12 anos, é adolescente, não é de maior, ainda está debaixo do seu teto, é você quem manda, é você quem é pai, é você quem é mãe, você é quem manda na tua casa, amém? Glória a Deus. E o último, adore a Deus sem os seus bens. Aí o faraó falou, tá bom, eu abro mão de você poder ir longe, eu abro mão de você poder ir com a sua família, de você se consagrar, mas vamos fazer o seguinte, vai vocês e larga o gado todo aqui, não leva oferta. Aí o Moisés falou, você está de brincadeira, né, faraó? Está de brincadeira comigo. Como é que eu vou adorar a Deus e não vou levar os meus bens para adorar a Deus? Você precisa adorar a Deus com os seus bens, com as suas primícias, com aquilo que Deus te dá. Então não ceda às propostas do inimigo. O inimigo quer te impedir de adorar, quer te impedir de ofertar, quer te impedir de fazer as coisas de Deus. Então vamos declarar aqui algumas coisas nessa conclusão. Primeiro eu quero dizer para você, não permita que nada, ninguém desse mundo anule a sua adoração. Não é o mundo, não é o diabo, não é o pecado, nada pode impedir a tua adoração. Você deve adorar somente a Deus.
Segundo, adore a Deus com a sua família. Não ceda às propostas do inimigo. Terceiro, você nasceu para adorar. E eu quero convidar aqui, para a gente só encerrar aqui, declarando com um trechinho de um coro da Eichla. Eu quero que você declare essa música aqui. Olha só, o que você vai fazer então? Sabe o que você precisa fazer? Hoje, nesse dia, eu quero que você só faça uma coisa. Se você só faça isso aqui, ó, tá na tela. Sabe o que você vai fazer? Simplesmente te adorar. O que você vai fazer? Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é só Ele. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é. De novo, cante. Simplesmente te adorar. Simplesmente te adorar. Os meus olhos são pra te olhar, o meu coração pra te amar. Meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Glória a Deus.